Após a maternidade, a mãe esquece que é mulher? Como a mulher pode retomar o desejo sexual em meio a fraldas, amamentações e noites mal dormidas após o parto? O Sob Outro Olhar de hoje vai mostrar que mãe também é uma mulher. Gente, Márcia Leal é coach de empoderamento feminino e está com a gente mais uma vez. Ai, eu adoro quando você vem aqui para o Sob Outro Olhar, Márcia. Nossa, eu que adoro. Muito obrigada pelo convite. Astral, seus conhecimentos. E a gente vai falar sobre mãe e sexualidade. Acham que quando a gente é mãe, a gente não pode mais pensar em sexo e a sexualidade da gente tem que ser anulada. O que você acha disso? É um absurdo, né? Porque a sexualidade ela só acaba quando a gente morre. Então não existe essa de a mãe é uma santa e pronto, e é só mãe. Infelizmente existe esse pensamento bem machista, bem retrógrado ainda, que depois que a mulher tem o bebê, muitas vezes tanto ela como o esposo passam a pensar dessa forma. E isso é bastante prejudicial para ela, para o marido, para o parceiro e para o relacionamento. Márcia, você disse uma... Nós vamos voltar nesse ponto, mas você disse uma frase que me impactou. Você disse, quando me empoderei, decidi mudar o mundo. Em que momento aconteceu isso? Como foi, menina? Me conta. Exatamente. Eu era uma mulher submissa, alienada, alheia, né, aos meus direitos. E a partir do momento que eu comecei a me empoderar, que eu comecei a ler sobre feminismo, que eu comecei a entender o que era o machismo, ou seja, quando eu comecei realmente a brigar pelos meus direitos, eu vi que eu precisava abrir os olhos de outras mulheres também. Porque, infelizmente, a gente ainda percebe que muitas mulheres são machistas, que muitas mulheres estão alheias, alienadas nessa cultura e elas naturalizam comportamentos que só fazem nos prejudicar. E não é culpa delas, é porque elas... negando o óbvio. Exatamente, não é culpa, infelizmente é cultural. E a cultura ela é muito forte, ela influencia bastante o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos colocar no mundo, a nossa postura. Então, realmente, a gente precisa desconstruir, precisa ajudar essas outras mulheres a elas se perceberem e perceberem como elas estão levando a vida delas. Veja bem, você saiu de jornalista a personal sex trainer, depois consultora de artes sensuais, coach de relacionamento, agora você tá terminando psicologia. Isso. Está concluindo psicologia e aí você assumiu-se coach de empoderamento feminino. Isso. E você é mãe e é casada. Olha, gente, as pessoas se admiram, né, Márcia? Muitas pessoas me perguntam o tempo todo, no final das palestras, se eu sou casada, se eu sou mãe. É como se a mãe, a mulher que é mãe, ela não tivesse o direito à sua sexualidade, ao prazer, como se ela não tivesse o direito de usar uma lingerie mais ousada, de ir ao motel com o marido, sabe, de fazer uma posição diferente. As pessoas acham que porque você é mãe, você tem que se santificar, esquecer das suas... Se anular, esquecer das suas... do seu corpo, dos seus desejos, das suas vontades. E é muito ruim pensar dessa forma. Aí vamos para o seu exemplo. Por quê? Aí uma mãe que está com um bebê de uns 2 meses vai dizer, é fácil falar na TV, mas venha ficar no meu lugar, em meio a fraldas sujas, troca de fralda, noite mal dormida. Você é mãe de uma menina e passou por esse processo. Como é que foi o processo para você? Muito difícil. Realmente ser mãe, para mim, está sendo muito difícil, apesar de, lógico, eu amo minha filha, eu amo ser mãe, mas é um papel muito difícil para nós mulheres,
porque realmente o primeiro ano é dificílimo. Os 3 primeiros meses eu não dormia. Isso aqui meu ficou preto, porque eu não dormia. Minha filha acordava de 3 em 3 horas. E assim, é uma mudança, é um impacto, né? A sua vida nunca mais será a mesma. Você precisa, aquele tempo que você tinha para descansar, para tomar aquele banho gostoso, para ir no salão de beleza, você não vai ter mais. E então você muitas vezes se vê frustrada, porque você muitas vezes tem que deixar os seus sonhos de lado, os seus projetos, os seus desejos para você cuidar de um bebê que precisa de atenção, de carinho, de amor, de proteção. Então, realmente, o primeiro ano foi muito difícil. Eu ficava muito triste às vezes, porque eu queria assistir uma televisão e não podia, porque eu queria tomar um banho, sabe, um pouquinho mais demorado e não podia, porque eu queria dormir e não podia. Então, é muito difícil ser mãe. Eu chorei querendo dormir, me deixa dormir. Que meus filhos acordavam muito, até o primeiro ano acordavam muito à noite. É verdade. Né? E aí muda, mas muda quando você tem todo um processo, não é isso? O pai, qual é a contribuição que ele pode dar para essa mudança? Para você ir tirando o tempo para você? É fundamental que o homem exerça o papel de pai, de fato. De fato, de assumindo muita irresponsabilidade. Isso, porque o que a gente vê é um discurso assim. No meu caso, o meu marido, ele faz a parte dele, ele é pai de fato, ou seja, ele fica com minha filha para eu poder ir para o salão, ele fica com minha filha para eu poder ir trabalhar, ou seja, existe, a gente delega funções para ele, para mim. Então, assim, ele quer sair, eu fico com a nossa filha, ele precisa trabalhar, eu fico. E a gente quer sair, o casal, a gente deixa com a sogra, com minha mãe, porque também é essencial ter o tempo do casal. É isso. Na verdade, ele tem que ter o tempo dele, eu tenho que ter o meu, e nós temos que ter o nosso tempo juntos também, para que o relacionamento não morra, porque se a gente prioriza só a criança, se a gente esquece que é um casal, a probabilidade do divórcio se torna muito alta, porque a gente esquece que é homem e que é mulher. Inclusive, Márcia, foi falado na novela sobre isso, né? O cara que acha que a mãe, porque ela é mãe, ela é santa. Aí não quer mais tocar nela. Tem esses casos, não é isso? Infelizmente. Aí eles vão para a rua. Exatamente, eles olham para a esposa, para a parceira, ah não, agora ela é mãe do meu filho, então eu não posso mais tocá-la como antes. É muito louco isso, porque a mulher continua sendo mulher e ela tem os desejos dela. Como eu falei, a sexualidade ela só morre quando a gente morre. Então a gente continua sentindo, claro, que fica mais difícil, não o desejo, mas criar situações de romance entre o casal depois que o filho chega. Fica mais difícil, porque, como eu falei antes, aquele tempo que o casal tinha antes, eles vão ter que se planejar para poder continuar tendo, né? E a mulher vai estar exausta, a autoestima dela vai estar muito abalada, porque o nosso corpo muda bastante. Quando amamenta, tem o hormônio que inibe o desejo sexual. Justamente, tem esse detalhe que é muito importante, né? Quando a gente está amamentando, o nosso organismo libera, se eu não me engano, ocitocina, um hormônio que realmente diminui bastante a libido feminina. É uma maneira até da natureza de proteger, né, aquele bebê, para que a mãe se dedique mais a ele naqueles primeiros meses de vida. Então, realmente, tudo contribui para que a mulher não queira mais fazer sexo. Aguarde, daqui a pouco o quadro Eu Vejo Assim.